Bom, a gente estava falando da graça. A graça que é essa infusão de espírito que vem do alto e derrama-se pelo sopro da boca do Logos e que nos dá a salvação, a vida eterna, a plena realização. Esse poder da graça que enche a nossa alma de vida. Então a graça era muito importante para os gnósticos. Tem um texto que a Jane gosta muito, que é uma invocação à graça, que está lá no livro da Gnose de João, que não é o apócrifo de João, lembra que tem três textos lá, eu falo mais do apócrifo, que é o que eu trabalhei, mas a gente tem o hino de Jesus. O hino é um pouco maior do que eu trouxe aqui, mas eu queria só ler com vocês esse trecho, para a gente colocar em contexto essas duas passagens anteriores, do derramamento da graça, da transmissão da graça, do sopro do Espírito que nos preenche a alma no coração e nos realiza o plenamente humano, vendo que havia uma transmissão de um mestre espiritual iniciando um discípulo nos mistérios ocultos, nos mistérios maiores, como um hierofante, mas a gente também tem no coletivo Jesus fazendo ritos, práticas de invocações a esses poderes espirituais. Então, quais são os poderes? O Pai, a Mãe e o Filho. O oculto, o latente e o potente. O um, a mente divina e o Logos Cristo. Então, temos aqui os três. Como que é no hino de Jesus? Eu peguei uns trechinhos. Jesus colocou-nos na forma de um círculo. Então, vejam só. Práticas entre os gnósticos. Tem a oração silenciosa ao Pai? Tem os mantras lá nos ostrianos e outros textos? Tem. E tem ritos. Ritos de teurgia, de invocação. E feitos em grupo. E com certeza não era no meio da sinagoga, com certeza não era no meio da praia do Lago da Galileia, com todo mundo olhando, e a população e os soldados romanos passando, que nem esse Jesus dos filminhos, né? Ele só ensina em praça pública, ele nunca ensina privadamente. Mas aqui a gente tem um rito privado. Onde que foi feito? Não sei. Começa assim, Jesus colocou-nos na forma de um círculo, cada um segurando a mão do outro, e ficou no centro e disse... Então, um círculo com os discípulos e o mestre no centro. Respondam a mim o amém, o assim seja. Então, aqui é uma palavra de poder. Não é o amém lá o padre disse amém. Não, é um amém como força espiritual, uma palavra de poder de confirmação de um evento. Então, ele iniciou a cantar um hino. Como deve ser bonito, né? Ouvir Jesus ao vivo cantando um hino. Eu fiquei pensando agora, até arrepiei. E nós, no círculo, em torno dele, respondíamos o amém. E aqui é uma tradução, claro. Glória a ti, Pai, e ao... Antes de eu continuar, Jane, esse Yaô, ele aparece no texto que tu viu? Eu não lembro. Não, a versão que a gente tem é a versão que o MIDI traduziu ao inglês. Mas há quase como é que se diz? Consenso. Um consenso de que provavelmente a palavra aqui utilizada, devido ao contexto, seja Iaô. Mas é essa ideia de aquele que é o inominável, algo que está Sim, acima de Barbelô. sim. Yaô, ele aparece, gente, em Virgem Sofia, aparece Jesus citando os livros secretos de Yaô. Então, Yaô é aqui um poder muito importante para os gnósticos de fato. Então, o pai é identificado com esse Yaô. Não confundir com o Iau, com Y, que é um arconte, não confundir com o Sabaô, que é outra coisa. Essas vogais gnósticas confundem a gente. Então, vamos lá. A fonte dessa denominação colocada aqui é proveniente exatamente daqueles textos que tu vens trabalhando, lá o Apocalipse sem título, Os livros, os livros secretos, os os mais livros recentes. secretos. De onde provavelmente Jesus estudou, porque não são de Jesus,
É aquilo ali que parece que em Cristo Sofia eles estão discutindo, que no apócrifo de João Jesus Ele está está comentando, explicando, e no hino de Jesus aparece ele está algumas mencionando. coisas semelhantes, exatamente. É. Então vamos lá. Jesus se iniciou a cantar um rito. Ele no centro do círculo, os discípulos em volta de mãos dadas, fechando a mandala. Então ele canta: Glória a ti, Pai. Amém. Glória a ti, graça. Amém. Os discípulos. Glória a ti, Logos, ou Cristos. Então vejam, ele começa invocando os três poderes: o Pai, a Mãe e o Filho. Os três poderes gnósticos aqui da nossa cosmogonia. E aí ele começa com o Pai, a Barbelô e o Cristo. E dá sequência a outros qualificativos. Glória a ti, Nus, que é a mente divina ou o Espírito, que a gente vai associar a Barbelô ou a essa graça. Glória a ti, Sagrado Um. Glória à tua glória. Nós te louvamos, ó Pai, nós te damos graças, ó Luz, na qual não habitam trevas. Ou não há trevas, ou não existe escuridão. As traduções variam. Então, glória a ti, Pai, glória a ti, graça, glória a ti, Logos. Glória a ti, Nus, glória a ti, Sagrado Um, glória à tua glória. Nós te louvamos, Pai, nós te damos graças, ó Luz, na qual não habitam trevas. E os discípulos entoam, Amém. E aí Jesus faz uma nova rodada. Eles estão em círculo, a energia está circulando, isso aqui é um rito mágico, invocando poderes espirituais, ou seja, não é um altar com sacrifício, não tem derramamento de sangue, não tem pedido de ajuda fulano, ajuda ciclano. Eles estão invocando os poderes mais superiores de toda a manifestação pré-cósmica de todo o mundo espiritual, de todo o pleroma. Então, é algo muito potente. É teúrgico, é mais do que mágico. E aqui tem a presença da graça, por isso que eu quis lembrar vocês que tem nesse texto, porque o Evangelho de Filipe vai falar do recebimento da graça, que é a graça que leva à vida eterna, que é a graça que nos torna perfeitamente humanos. E aí a gente tem o texto que Jesus está fazendo um ritual com os discípulos mais próximos, em círculo, com invocações mágicas, teúrgicas, chamando esses poderes, que não são entidades. Por isso que eu estou falando, é teúrgico, não é mágico. Uma entidade é coisa da baixa magia. Teurgia são poderes espirituais. Eles não são seres, não são pessoas, não é um Deus personalizado. É um poder espiritual que a gente manifesta de dentro para fora. A gente invoca como se fosse do alto, mas na verdade a gente está desabrochando ele dentro da gente. E aí tem a dança, o texto continua, eu pulei vários pedaços, se vocês quiserem, vocês leem depois inteiro lá no livro. E aí tem a dança, e aí Jesus diz, eu tocarei a flauta, dancem todos vocês. E os discípulos dizem, amém. Eu me lamentaria, lamentem-se todos vocês. Aqui é a compaixão de um Cristo. Amém. A Ogdode canta conosco. O que é a Ogdode? É o que está além do demiurgo. O hermetismo vai falar de Ogdoad também. Amém. Os 12 signos do zodíaco dançam nas alturas. Amém. E aqui é a astrologia gnóstica. Os 7 planetas são os 7 arcontes, que nos causam sombras na psique. Mas os 12 signos, em seu aspecto luminoso, são aqueles que estão junto com a primeira luz. Por isso que no orfismo, que é uma outra tradição espiritual que é contemporânea a Jesus e aos gnósticos, a gente tem o nascimento da primeira luz, que sai do ovo cósmico. A primeira luz, que é o protofanes, vai ser representada como um homem perfeito que é andrógeno, tem asas, e em volta dele, nos ritos órficos, vai ter os 12 signos. É o Logos, o Cristo, como a coroa dos 12 eons. E aqui ele está representando isso no hino de Jesus. A Ugdod é esse espaço onde está os 12 eons e o Cristo. E por isso os 12 signos dançam nas alturas. A Jane acha que sim ou que não. Não, 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 não é isso. Eu só É. ia dizer que, como tu já comentaste, existem diferentes traduções para esse Ah, texto, né?
Em algumas traduções, aqui é dito, os 12 dançam no alto. E o Mid, em um dos comentários dele, ele diz que se refere provavelmente às 12 hierarquias do alto, que é uma outra forma, talvez a mesma, com Tá outras bom. palavras, de interpretar. E eu acho interessante porque eu acho que ilustra ainda mais se a gente entender Sim. o contexto. Tem os 12 éons, as 12 hierarquias e os 12 signos no orfismo. E são todos de tradições contemporâneas e correlacionadas. Então a gente vai tentando chegar lá no entendimento. Todo o cosmos participa da dança. O que é cosmos, gente? Cosmos é o que está abaixo do Christus. É do demiurgo para baixo. Todos nós, os arcontes, os daimones, seres humanos, tudo é cosmos. Então, todo o cosmos participa da dança, ou seja, isso aqui é um poder elevado que está além de todo o cosmos. E o cosmos ele não está separado do pleroma, ele é regido pelos poderes do pleroma, ele entra em harmonia, em consonância. Aquela música das esferas pitagórica, aquele som universal do Om, entra em consonância, em ressonância com o cosmos. Quem não dança não sabe o que está acontecendo. Se você não está em ressonância com esse poder espiritual, você não percebe o que está acontecendo. Por isso a gente também precisa se autocapacitar para ser merecedor de participar dessa dança. Eu fugiria e eu permaneceria. Amém. Eu adornaria e eu seria adornado. Amém. Esse adornar, aqui não lembro vocês os adornos da veste de glória? Aquele manto com as pérolas e os tecidos de ouro, esse adornar-se do espírito. Então, o Logos adornaria, e ele também será adornado. Eu uniria, e eu seria unido na câmara nupcial. Vou ler um pedaço do texto. Conhece em mim o Logos de Sofia. Aqui não é Jesus. Quando Jesus executa um rito, quando um hierofante faz um processo teúrgico, ele está representando um poder. Por isso aqui ele é Cristo. Conhece em mim o Logos de Sofia. E diz novamente comigo: glória a ti, Pai. Glória a ti, glória a ti, Logos. E a O Barbelô e Cristos. Amém, amém, amém. E aí o texto termina assim: se almeja saber quem eu fui, eu sou o Logos que dançou todas as coisas e que nunca se envergonhou. Fui eu que dançou. E quando Clara, glória a ti. Mas vejam como minha internet está instável. Se eu travar, já sabe. Então, o texto traz outros detalhes, fazendo uma invocação a esse poder da graça, a gente acabou de ver na passagem do Evangelho de Filipe, justamente com as mesmas características de garantir um poder, de estar relacionado ao pleroma além do cosmos, e que é preciso estar em harmonia com essa dança. Estar dançando junto para poder receber e perceber essa grande. Então, fica aí de dica para vocês relerem o hino de Jesus com outra visão. A gente vai relendo. Eu acho bonito ler isso assim, entrando no texto e fluindo, porque você vê a Ogdode toca no alto a música das esferas, Sim. cujos 12 entram junto. E se você não está dançando junto e ouvindo junto e vivenciando toda essa experiência, você não sabe o que está acontecendo. Então, depois que a gente estuda bem esse texto, e aí a gente pega e simplesmente lê fluidamente, deixa entrar, você parece que sente, você parece que está participando dessa dança. Não numa questão emotiva, mas numa questão de sentir-se, como disse a Laia bem no começo hoje. Já pensou ficar ouvindo Jesus falando isso? Jesus entoando esta canção e você sendo levado pela música das esferas, pelas hierarquias superiores, para ouvir a palavra do Mestre? Deve ser muito intenso.